Meu ex-covarde está tentando me reconquistar, depois de permitir que sua mãe me torturasse por anos. Meu ex e eu fomos casados por mais de 5 anos e juntos por 10. Sua mãe era um pesadelo. Ela passava o tempo me humilhando e tentando me envergonhar. Eu aguentava porque amava meu marido e não queria fazê-lo escolher entre ela e eu. Claro que eu sempre contava a ele o que ela estava fazendo e ele sempre ignorava, dizendo que ela era uma mãe amorosa e superprotetora. Quando ela dizia algo racista, eu sou hispânica e eles são brancos, ele apenas ria. Quando ela me chamava de interesseira, mesmo eu ganhando mais do que ele apenas dizia, ah, mãe. Ele também ficava bravo comigo se eu me defendesse. Mas a gota d'água foi quando tivemos nossa filha. Minha sogra sempre tentava ser mãe dela e dizia que eu faria algo errado. Minha filha tem um cólon irritável e não pode ingerir nenhum tipo de óleo ou coisa artificial. E adivinha o que aquela mulher louca fez? Ela deu óleos essenciais para minha filha de 3 anos. Ela não é contra vacinas, apenas muito estúpida, para fazê-la dormir. Minha filha foi parar na UTI. Eu surtei. Fui para a casa dos meus pais e preparei um acordo de divórcio. Era a melhor opção. Vi um post anterior descrevendo uma situação muito mais perigosa do que a minha, envolvendo alérgenos e uma caneta de epinefrina. A expressão dele foi como o meme do Pikachu quando eu o servi. Ele não sabia por que eu estava fazendo aquilo, porque éramos felizes. Agora, 1 ano se passou e minha vida foi um inferno. Minha sogra tentou todos os truques sujos para tirar minha filha de mim. Para citar alguns, ela acusou meu irmão de tocar minha filha de forma inadequada, ela me acusou de negligência, ela me acusou de usar substâncias e deixá-las ao alcance de uma criança pequena. Eu tomo levotiroxina, pelo amor de Deus. Ela me acusou de colocar minha filha em perigo ao deixar um homem aleatório em minha casa, e a lista continua. Durante esse tempo, a desculpa do meu ex era que eu quebrei o coração dele e eu tinha que entender a mãe dele. Ela só quer o melhor para ele. Felizmente, consegui uma boa representação e até consegui ficar com minha filha em tempo integral, exceto alguns fins de semana ou visitas. Eu consegui provar que minha filha estava em perigo por causa da mãe dele. Eu sabia que meu ex precisava estar permanentemente na minha vida por causa da minha filha. E eu estava aprendendo a conviver com isso. Ele estava muito frio comigo porque, mais uma vez, eu quebrei o coração dele. Agora, 2 coisas aconteceram juntas. Meu ex-cunhado se casou com uma mulher afro-americana, então é claro que minha ex-sogra surtou. Comecei a namorar novamente. Meu ex-cunhado é um cara ótimo e ele realmente defendeu sua esposa, vai entender, é possível. Eu mantenho contato com ele porque somos amigos e ele era um mediador e brigava com o irmão com frequência. Então, meu cunhado realmente defendeu sua esposa e meu ex-marido ficou chateado. Meu cunhado basicamente abriu os olhos dele para o quão horrível ele estava sendo. E que a mãe deles me tratava da mesma forma que tratava a esposa dele. E finalmente meu ex entendeu. O cara que estou vendo é ótimo. Eu até conheci os pais dele e a mãe dele é normal. Ela me trata como um ser humano e já me convidou para muitas reuniões familiares, tentando me fazer e minha filha se sentirem bem-vindas. Meu ex ficou sabendo da situação por meio de um amigo em comum e adivinhem quem está surtando agora? Ele começou a trazer flores e chocolate, eu nem gosto de chocolate, para buscar nossa filha. Ele me envia cartões e mensagens com corações e sei lá mais o que. Ontem foi a melhor coisa. Minha filha estava na casa da minha mãe e eu estava em casa com meu namorado. Ele apareceu na minha porta chorando e segurando meu anel de noivado, implorando para eu voltar. Eu disse não e que ele deveria ir embora. Ele não queria e começou a exigir que eu saísse para conversar com ele. Meu namorado disse que chamaria a polícia e, de forma patética, ele ameaçou bater no meu namorado. Eu fechei a porta e o deixei falando sozinho. Hoje ele pegou minha filha para um passeio de um dia e, quando eles voltaram, minha filha estava perguntando se eu amava mais meu namorado do que ela. Agora estou perdida sobre o que fazer. Eu já disse à minha filha que isso é impossível porque meu amor por ela é infinito e não há nada maior que o infinito. Mas agora eu sei que meu ex está tentando fazer minha filha me odiar. Estou perdida porque não vou usar minha filha como munição. Mas também, o que diabos eu devo fazer? Eu nunca voltarei para aquele homem, mas não posso tirar o pai da minha filha. Vocês têm algum conselho? Qual é a pegadinha mais maliciosa que você já conseguiu fazer? Então, isso foi durante os meus dias de faculdade, e eu tinha 5 colegas de quarto. Eu e outro colega de quarto decidimos pregar uma pequena peça de 1º de abril nos outros. Os outros 4 brigavam por essa única cadeira o ano todo. Era minha vez com a cadeira. Esse tipo de atividade infantil vinda de estudantes universitários era irritante para nós dois que não nos importávamos com a cadeira. Então, meu parceiro no crime e eu decidimos sequestrar a cadeira uma noite. Nós a escondemos no galpão do quintal. Esse galpão era onde fumávamos muita maconha, e a melhor parte era que os outros não usavam substâncias, então eles nunca entravam no galpão. Local perfeito. Então, na manhã seguinte, quando os outros colegas de quarto estavam mais sóbrios e acordados, eles perceberam que a cadeira estava desaparecida. Eles surtaram. Foi como uma família super católica descobrindo que seus 6 filhos são gays. Então eles encontraram um bilhete, dizendo que esses confortologistas estavam os observando através da nossa enorme janela da frente e viram o quanto eles estavam aproveitando a cadeira e precisavam ver como uma cadeira poderia trazer tanta alegria. Então, os confortologistas levaram a cadeira para exame. Então, 1 ou 2 dias se passaram com esses caras enlouquecendo tentando descobrir quem eles conheciam que poderia ter levado a cadeira e quem diabos eram esses confortologistas. Primeiro, eles começaram com nossos amigos mais próximos que sempre estavam por lá, mas como eles iriam levar se sempre pegavam o ônibus? A maioria desses amigos também não é forte o suficiente para levantar 2 jarras de leite, então como eles moveriam uma poltrona reclinável? Então eles começaram a pensar que eram nossos vizinhos mais próximos, que também eram estudantes universitários. Meus colegas de quarto tinham medo de acusar a pessoa errada, então eles adiaram confrontar nossos vizinhos. Enquanto isso, meu parceiro no crime e eu começamos a fumar mais porque agora tínhamos 2 cadeiras bonitas e confortáveis no galpão. Isso tornou os jogos lá fora muito mais suportáveis.
A cada dia que passava, eles ficavam cada vez mais loucos tentando descobrir quem fez o quê. Meu parceiro no crime e eu estávamos absolutamente surpresos por não termos sido culpados por isso, porque na noite em que a cadeira desapareceu, éramos os únicos dois em casa, mas morávamos no porão e dissemos que estávamos muito chapados e concentrados nos jogos para ouvir qualquer coisa. Fiquei surpreso que eles tenham procurado a casa toda e, quando chegaram ao galpão, eles só me perguntaram: "Na poltrona está lá dentro. Temos certeza de que você teria dito algo se estivesse." "É, claro, cara. Não está lá dentro, mano, só as de plástico." "Quer uma dessas como substituição?" Respondi. Claramente, eles não queriam uma substituição. Depois de uma semana desaparecida, meus colegas de quarto começaram a considerar chamar a polícia. Meu parceiro e eu decidimos que precisávamos acabar com isso antes que fosse longe demais e eles fizessem algo realmente estúpido. Mas como poderíamos substituí-la? Criamos o plano de que um de nós os levaria para uma noite na cidade, ficando intoxicado como um estudante universitário normal faria em um fim de semana ou dia de semana. Então, decidi assumir a responsabilidade e levá-los para sair. O plano original era apenas sair como um rebanho de gado em direção ao centro da cidade de nossa cidade universitária. Mas, como um bando de estudantes universitários com um bom plano, ele foi frustrado por um dos colegas de quarto que não queria sair. Para melhorar um pouco, os outros iriam me encontrar no centro da cidade. Então, como fazer esse cara sair de casa para que possamos mover a cadeira? Conseguimos convencê-lo a pegar uma pizza que não pedimos. Mover a cadeira de volta para dentro de casa foi ainda mais uma aventura. Como dois estudantes universitários chapados, esquecemos como tiramos essa poltrona enorme de dentro de casa em primeiro lugar. Lembre-se, ela teve que ser totalmente reclinada para caber na porta depois de remover as portas. Isso nos levou a executar a segunda parte dessa pegadinha elaborada. Tiramos as portas da maioria dos cômodos e as movemos para a lavanderia. Colocamos a cadeira no banheiro. Também tivemos que remover aquela porta, mas a colocamos de volta para esconder a cadeira. Meu colega de quarto, que desistiu de sair, voltou com a pizza, furioso por não termos pedido nada, mas sendo o cara esperto que ele é, ele voltou com algumas. De alguma forma, ele não percebeu que tiramos a maioria das portas do térreo. Eu saí para encontrar os outros no centro da cidade para uma noite de bebedeira. Algumas horas depois, recebi uma ligação do meu parceiro no crime. Ele me diz que o colega de quarto encontrou a cadeira e está absolutamente furioso com como diabos essa coisa voltou para cá. Meu colega de quarto acrescentou um toque agradável, deixando um bilhete na cadeira dizendo que os confortologistas voltaram depois de examinar a cadeira para conforto e decidiram aproveitar a liberdade para estudar as incríveis portas lisas que temos. Depois de desligar o telefone com meu parceiro, o colega de quarto ligou para os outros, chorando de medo, dizendo que precisávamos voltar para casa agora. Ficamos mais um pouco bebendo. Recebemos outra ligação dele dizendo que ele acha que os vizinhos estão nos sacaneando. É aí que acontece a melhor parte. Os outros também estão convencidos de que os vizinhos fizeram isso, então quando eles voltarem da bebedeira, todos se reunirão e confrontarão os vizinhos. Chegamos em casa às 2h30 da manhã, completamente embriagados. Então, eles decidiram ir até nossos vizinhos. Enquanto eles estavam fazendo isso, meu parceiro e eu estávamos no quintal tentando segurar o riso enquanto ouvíamos tudo acontecer. Os outros voltaram e estavam furiosos enquanto corriam pela casa, gritando com cada um dos inquilinos ao nosso lado, tentando descobrir quem estava mexendo com eles. Claramente, nenhum deles tinha ideia do que estava acontecendo. Todos os outros, exceto um, estavam à beira das lágrimas de medo, ainda mais do que já estavam. 2 deles começaram a ligar para a polícia, e foi quando eu contei e tive que dizer a eles que fui eu e meu parceiro no crime. Eles não levaram isso muito bem, e uma grande briga começou em nossa sala de estar. Fui esfaqueado com uma chave de fenda e acertado na parte de trás da cabeça com uma frigideira por 2 deles. Tenho quase certeza de que tive uma concussão com isso. Deixei-os descobrir como tirar a cadeira do banheiro e colocar as portas de volta. Certamente tornou um mês estranho de convivência com todos, já que todos estavam tensos. O silêncio chegou à casa pela primeira vez o ano todo. Foi bom. Infelizmente, não falo mais com nenhum desses caras, já que nossas vidas seguiram caminhos completamente diferentes.